Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Gostaria de reiterar que os irmãos continuem em oração pelo pastor Rafael. Graças a Deus ele está bem. Dias bons e dias desafiadores, mas o estado geral, graças a Deus, ele está se recuperando. E se Deus quiser, vai dar tudo certo nessa etapa da cirurgia dele, e logo ele estará conosco. Amém? Gostaria de iniciar a mensagem de hoje, irmãos, com uma reflexão muito conhecida de vocês. Com certeza os irmãos já ouviram alguns ditados populares, algumas frases do tipo: quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Até as crianças sabem. Quando você vai nas redes sociais, você encontra outras frases do tipo: caráter é o que você é no escuro. E outra: sua religião é o que você faz com a sua solidão. Geralmente essas reflexões, irmãos, elas tendem a nos direcionar a pensar em como é a nossa postura e a nossa atitude quando as pessoas não estão presentes ou quando elas não estão olhando. E hoje nós sabemos que é um desafio muito grande na nossa era, porque praticamente tudo que as pessoas fazem precisa viralizar, precisa engajar e ganhar visualizações. E vai das coisas mais sábias e inteligentes até as mais supérfluas. Isso a gente tem observado muito nas redes sociais. Se nós fôssemos aplicar isso na nossa vida real, a reflexão seria a seguinte. Por exemplo, para os jovens, né? Os jovens estão aqui. Jovem, quem é você quando seus pais não estão presentes? Seria essa a primeira reflexão. Isso vale ao marido, à esposa, isso vale ao funcionário, quando seu patrão não está presente, e ele confia a você uma responsabilidade, um compromisso. Qual a sua postura durante a ausência dele? Quando você lida com a questão de poder, você tem poder, liberdade e controle sobre alguma coisa ou sobre algo. Como você lida com isso quando ninguém está vendo? Você tem poder e você tem liberdade. Duas coisas valorizadas na nossa sociedade. E no texto de hoje, irmãos, eu trouxe essa reflexão porque Paulo ele tem a mesma preocupação com os irmãos da igreja em Filipos. Ele tem a preocupação de que os filipenses continuem a crescer espiritualmente, mesmo com a ausência dele, pois ele está preso. E ele não almeja uma igreja que dependa da liderança dele para progredir na fé. Uma igreja que esteja centralizada em figuras carismáticas ou líderes carismáticos, mas uma igreja que cresça em Cristo e que dia após dia possa experimentar essa alegria que está em Jesus Cristo. E para isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. Daremos continuidade a essa série no capítulo 2, só que hoje nós nos deteremos nos versículos 12 a 18. Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, esqueci de pedir aos irmãos para que se coloquem em pé. Aqueles que puderem, por gentileza. Retomando. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor.
Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido em vão, nem ter esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Oremos. Senhor, eis a tua palavra. E assim como ora o salmista, nós oramos nessa noite. Vivifica-nos segundo a tua palavra, Senhor. Pois ela tem o poder de nos dar vida, Pai, e vida abundante em Cristo Jesus. Ilumina as nossas mentes pelo poder do teu Santo Espírito e que, conforme nós cantamos nesta manhã, nós possamos ser tomados pelo temor, tremor, diante da glória e da revelação da majestade do Senhor nas nossas vidas, através da pessoa de Cristo nas Escrituras. É a nossa oração, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Pode se assentar, irmãos. Legal que o que nós acabamos de ler, já exercitamos, né? Os irmãos já se colocaram em pé, eu nem pedi. Mas porque já é hábito, já virou um hábito. E eu creio que os irmãos fazem isso não por mera tradição, mas por reverência à palavra de Deus. Isso é muito bom. Irmãos, perto daquilo que nós examinamos no domingo passado, vimos que Paulo, ele expôs diante desses irmãos a doutrina da encarnação de Cristo. Cristo se encarnou, ele se esvaziou, ele se fez servo. Mas não parou por aí. Mesmo ele se humilhando, ele foi obediente e obediente à morte de cruz, e por isso Deus o exaltou à mais elevada posição. E ele encerra essa reflexão, irmãos, com uma nota de encantamento, de temor e de reverência diante de quem Cristo é, diante daquilo que Deus fez e realizou através da pessoa de Cristo. Então, essa doutrina, ela é central na vida da igreja. Ela é importante, é essencial e fundamental que a igreja tenha doutrinas, que ela tenha ensinamentos, que ela seja ensinada e orientada. E aqui no versículo 12, vem aquela grande pergunta que nós fazemos depois do sermão. É o famoso "e daí?". Diante do que você ensinou, diante daquilo que está sendo apresentado aos nossos olhos, por meio da pregação e da exposição do Evangelho, como isso se aplica às nossas vidas? E Paulo, sendo pastor, ele tem essa preocupação. E ele vai demonstrar nos versículos 12 adiante, como essa verdade afeta a vida real daqueles irmãos, daquela comunidade. Como eles podem experimentar essa alegria em Cristo diante de uma doutrina tão gloriosa e como eles podem visualizar isso em suas próprias vidas. Então Paulo ele faz uma aplicação. E hoje eu gostaria de seguir expositivamente com os irmãos esse texto, mas respondendo a 3 perguntas importantes que devem ficar em nossa mente durante essas meditações. A primeira pergunta é: o que é desenvolver a salvação? Algumas traduções falam de operar a salvação, outras falam de trabalhar. Mas afinal, o que é desenvolver a nossa salvação? Como nós iremos responder essa questão dentro das passagens? A segunda pergunta é: por que e para que devemos desenvolver a nossa salvação? Por quê? Qual o motivo? Qual a razão? Qual o propósito disso tudo? E terceiro, como podemos desenvolvê-la de forma prática e aplicativa
em nossas vidas. Amém? Vamos seguir então os versículos a partir do versículo 12. Eu selecionei aqui a tradução da Nova Almeida Atualizada, que diz o seguinte: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a salvação com temor e tremor. Aqui nós vamos perceber, irmãos, que quando Paulo fala de desenvolver a salvação, ele liga muito essa ideia e esse conceito à questão da obediência. Depois que ele está consciente de que as pessoas que ele está dirigindo essa carta já são cristãos, já foram pessoas alcançadas pela graça de Deus, já entenderam e compreenderam a doutrina, então Paulo ele entende que esses irmãos têm condições agora de pegar essa verdade e aplicá-la na sua vida e, consequentemente, ter uma vida de obediência e piedade diante de Deus. É isso que ele faz a partir desse versículo. E aqueles irmãos, eles precisam observar aquilo que Paulo está ensinando e escrevendo da prisão e entender, à luz do que nós acabamos de ser ensinados, como nós vamos portar diante de Deus, da sociedade e em nossos relacionamentos. Então, desenvolver a salvação está muito vinculada a essa ideia. Só que existem duas palavras aqui, irmãos, nesse texto que chamam a atenção nossa. É que devemos, primeiramente, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E como é importante Paulo ter acrescentado essas duas palavras ao texto. Por que elas são importantes, irmãos? Porque a primeira questão que nós precisamos considerar a respeito da obediência, e essa é a preocupação de Paulo, e essa é a preocupação da Bíblia, é a questão de motivação. Podemos ter pessoas obedientes, filhos obedientes. Podemos ter uma sociedade que siga regras e normas. Podemos ter pessoas extremamente... Podemos ter pessoas extremamente conservadoras. Pessoas que valorizam a família, a ética, enfim. Mas a questão é qual a motivação. E a Bíblia ela se preocupa muito com isso. Paulo, ele não quer uma obediência cega dessa igreja. Me obedeçam porque eu sou o apóstolo de Jesus Cristo, e se vocês não obedecerem, Deus vai pesar a mão. Ele não falou isso. A motivação deles deve ser uma motivação correta e bíblica, baseada no temor diante de Deus. Existem pessoas que elas são uma bênção para a sociedade, dentro das suas profissões, dentro daquilo que elas realizam. Mas muitas vezes a obediência e a ética dessas pessoas esconde uma motivação equivocada, que pode ser a própria imagem, a preocupação com a própria imagem, ou a preocupação com a sua própria reputação. Os irmãos se lembrarão que Davi, no Salmo 51, quando ele confessa o seu pecado diante de Deus, como ele inicia a oração dele? Contra ti e contra ti pequei. Ele não diz, Deus, estraguei a vida da minha esposa, estraguei a vida da minha família. Realmente isso aconteceu. Mas ele começou por quem? Por Deus. Porque o que nós fazemos aqui na igreja, irmãos, pregando, cantando, ensinando, o que nós fazemos educando nossos filhos, o que nós fazemos nas nossas profissões, né, como engenheiros, técnicos ou qualquer outra função, nós não fazemos diante dos homens somente, mas fazemos diante de Deus. José, os irmãos se lembrarão, lá em Gênesis, que quando houve uma ocasião, uma oportunidade dele ser infiel ao patrão dele, tendo um relacionamento com a esposa do Potifar, na hora, ele resistiu à tentação e a resposta dele foi, como eu posso fazer tal coisa horrenda, sendo que eu temo ao Senhor?
Por temor ao Senhor, eu não vou fazer isso contra o meu próximo. Não vou pecar contra o meu próximo. Então é isso que Paulo quer ensinar a esses irmãos. Outra coisa precisa ser considerada também em relação à obediência. A obediência, irmãos, ela não pode também ser centralizada em homens ou lideranças. E aqui eu preciso ser muito cuidadoso no que eu vou dizer aos irmãos. Por quê? Porque existem passagens bíblicas, orientações bíblicas no sentido de que nós precisamos honrar nossos líderes, precisamos obedecer, conforme diz o autor aos Hebreus, no capítulo 11, e nós precisamos imitar o exemplo dos nossos líderes, enquanto eles imitarem a Cristo. Mas a Bíblia não diz para criarmos uma dependência emocional e espiritual desses líderes. A Bíblia ela não diz que a nossa fé e o nosso crescimento na graça se centraliza no poder ou na virtude desses líderes. A Bíblia ela não diz isso. E por que é importante nós ressaltarmos esse ponto? Porque é justamente essas condições que acabam desenvolvendo na igreja situações de abuso espiritual. Situações onde pessoas não conseguem crescer na fé porque ela depende daquela determinada figura, ao invés de depender da palavra de Deus e de caminhar em comunhão uns com os outros na graça de Cristo. Então é importante ressaltar que temor e tremor não é você centralizar a sua obediência na presença ou na ausência de líderes. Tanto que Paulo, ele está ausente. Ele não está presente nessa igreja. E ele deseja que as coisas continuem caminhando, que a igreja continue crescendo. Não depende dele. Veremos nos próximos versículos que depende de Deus. Mas outro equívoco também que as pessoas podem cometer em relação a temor e tremor é o quê? É achar que a obediência a Deus, ela deve ser movida por medo. E isso é um outro extremo também. Eu vou pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 17 e 18. 1 João, capítulo 4, versículos 17 e 18. Diz assim, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois assim como ele é, também nós seremos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Essa obediência com temor e tremor, irmãos, não é uma obediência motivada pelo medo. Porque até os demônios, tem uma passagem da Bíblia que diz, até os demônios creem na existência de Deus e tremem diante dessa realidade. Eles sabem que Deus é soberano, tem um controle sobre todas as coisas. Mas qual é a diferença deles para aqueles que verdadeiramente creem em Deus, que foram regenerados, que nasceram de novo, que são filhos de Deus? É que nós tememos, coisa que eles não têm, temor. Eles podem ter tremor, mas eles não têm temor. E uma melhor forma de nós entendermos o verdadeiro sentido da palavra temor e tremor é utilizando o texto que o Herbie leu para nós hoje, que é o Salmo Salmo 2, versículo 11, que diz assim, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. O que o salmista está fazendo aqui? Ele vê os reis da terra, as autoridades, aqueles que estão investidos de poder e autoridade. Eles se gabam daquilo que eles têm. Eles querem oprimir, eles querem usar o seu poder para manipular. E diante disso, qual é a atitude deles em relação ao rei Jesus, que aqui é um salmo messiânico? Qual que é a reação deles em relação à realeza de Cristo? Eles rompem, eles se rebelam, eles não aceitam a autoridade de Cristo. Então, diante disso, o salmista ele faz uma advertência. Olha, vocês,
que se acham, vamos usar a expressão popular, que acham que tem algum poder, olha, sirva ao Senhor com temor e aprendam a se alegrar diante dele com tremor. E somente quem consegue fazer verdadeiramente isso é quem de fato nasceu de novo, quem de fato é um cristão genuíno e verdadeiro. E é precisamente essa questão que envolve a igreja de Filipos, irmãos. Desde o capítulo 1 e capítulo 2, Paulo vem advertindo aquela igreja no sentido de que eles tomem cuidado com certas atitudes. Mesmo pessoas pregando o evangelho naquela igreja, as motivações eram equivocadas. Alguns pregavam por vanglória, outros pregavam por orgulho. Paulo olhava para aquela comunidade e não percebia que alguns irmãos servindo uns aos outros. Mas esses irmãos apresentavam um certo ar de superioridade. Então olhava o outro de cima para baixo. Diante disso, ele lança a doutrina da encarnação. E quando ele vai exortar os irmãos na prática, ele vai dizer, olha só, a resposta de Deus para a altivez de vocês é essa. Obedeçam ao Senhor, não porque eu estou presente, mas mesmo na minha ausência, faça isso diante de Deus, com temor e tremor. Por quê? Porque há um Cristo que foi exaltado por Deus. Esse Cristo, Deus o fez Senhor. E Ele está acima de todos. Ele foi elevado. Então não tem como nós nos elevarmos uns sobre os outros. Por isso que o temor e tremor gera humildade em nossos corações. Apocalipse, capítulo 15, versículos 3 e 4, nós vamos observar, irmãos, que temor, ele não significa também uma mera formalidade, uma mera reverência. Tem muito a ver com a glória de Deus, com a forma como Deus se revela a nós e como nós reagimos a isso. Veja lá em Apocalipse. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá? Ó Senhor, quem não glorificará teu santo nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Isso é o temor. Ele gera adoração, ele não gera medo. Ele gera adoração, reverência diante da majestade de Deus. Irmãos, como que é o comportamento de uma igreja que perdeu o temor e o tremor? Qual é o comportamento de um ministério? Homens mais centrados neles mesmos. Homens que não buscam a glória de Deus, mas se preocupam com a sua própria imagem. Qual que é o retrato de uma igreja que perdeu o temor e o tremor? Muitas vezes pode ser uma igreja tradicional, pode ser uma igreja reformada, mas ela está muito preocupada com a sua imagem diante das outras igrejas. A sua relevância diante da sociedade, diante da sua cidade, mas não está preocupada ou não faz as coisas, ou não obedece movida pela glória de Deus, movida em adoração a Deus. Por isso que eu ressaltei muito, de maneira muito enfática, esse ponto do temor e do tremor. Depois, Paulo segue nos versículos 12 e 13. Agora no 13 ele vai dizer o quê? Depois de orientar os irmãos a obedecer e dizer, olha, vocês precisam ser ativos, vocês precisam realizar algo, Deus, Ele os chamou para isso. No versículo 13 ele vai dizer, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Que bênção, né, irmãos? Eis aqui uma grande verdade que a razão humana não consegue explicar. Deus nos chama à obediência. Isso está claro nas Escrituras. Mas ao mesmo tempo, Ele sustenta e recebe a glória por ela. E isso é uma coisa gloriosa também. Aí nós vemos o porquê que Jesus sempre diz, toda vez que você terminar de realizar um serviço, um trabalho, uma obra,
Não fique se gabando. Diga, servos inúteis, nós somos. Não é que Jesus quer que a gente se diminua. Não é nesse sentido. É no sentido de que tudo aponta para Ele. Se você frutificar em Cristo Jesus, você sabe, primeiro, foi porque Deus te escolheu, lá em João 15. Segundo, não tem como você frutificar se você não estiver ligado à seiva. Sem Cristo, nada podemos fazer. E que bênção que é você poder terminar uma pregação e você pensar, Deus operou o querer e o realizar. E se pessoas se converterem na igreja, você pensar, puxa, Deus já trouxe essas pessoas. Ele já preparou os corações para receber a mensagem. E se um dia Deus abençoar você e você chegar a uma determinada posição, você lembrar, puxa, quem era eu há alguns anos, há um período atrás, e olha o que Deus realizou. Querem ver um exemplo? Muitas pessoas pegam, por exemplo, a história de José, correto? José foi um homem sábio, ele conseguiu administrar, conseguiu gerir o império egípcio, Deus o abençoou através da administração e o povo foi salvo durante 7 anos de período de fome, correto? O que as pessoas vão fazer? Elas vão pegar esse recorte desse texto e vão elaborar alguns livros com os seguintes títulos. Como ser um administrador como José. Como Deus vai colocar você na posição de José. 10 passos. E aí você precisa seguir 10 passos do princípio de administração de José. Irmãos, o texto bíblico, ele direciona a gente nesse sentido? Será que o que Deus quer revelar a nós é somente isso? Existe um aspecto ali de sabedoria? Existe. Mas há algo que as câmeras humanas não conseguem captar nesse filme. Primeiro, a sabedoria que Josué recebeu é um dom. É um dom. Assim como o ato do pastor pregar é um dom. O ato de um irmão servir é um dom. De socorrer é um dom. De ter fé é dom. De operação de milagres é um dom. É um dom. Então não é uma conquista. Segundo, quando Josué ele geriu, ele realizou todas aquelas obras. No final das contas, será que só se tratava de Josué a história? De José, perdão. Estou confundindo. Se tratava só de José? Era sobre José aquela história? Irmãos, Deus ele já tinha uma promessa. A promessa é que o seu povo habitaria numa terra que mana leite e mel. Deus estava preparando esse povo para experimentar uma provação de muitos anos de escravidão. Mas Deus lá no Egito, nesse lugar onde houve uma boa administração, Deus faria algo muito maior, que é anos e anos depois levantar Moisés como libertador e humilhar todos os deuses do Egito e revelar a glória do Senhor diante das nações, através da humilhação daqueles deuses. E o nome deles ser glorificado, a ponto do evangelho que foi revelado a eles chegar futuramente até nós. Então não se trata de José, se trata de Deus, se trata da sua glória. A mesma coisa é em relação à PIB Rio de Deus, a mesma coisa é em relação aos irmãos em Filipos. Eles trabalharam, eles colaboraram no ministério do apóstolo Paulo, eles colocaram a mão no bolso, mas quem recebe a glória no final é Deus, porque Ele moveu os corações. Ele direcionou aquelas vidas a ofertar. E a história dessa igreja, irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, é uma prova viva disso. Paulo, ele tentou ir para uma nação, o Espírito não deixou. Foi para outra, o Espírito não deixou. Ele teve um sonho. E um homem chamava lá na Macedônia, vem e salva-nos, prega o evangelho para nós. Deus já estava operando na vida do apóstolo Paulo, para que ele enxergasse essa colônia. Quando ele chega nessa colônia, existe uma irmã chamada Lídia, e que o texto bíblico diz que o Senhor abriu o coração para que ela ouvisse as palavras de Paulo. Nós precisamos obedecer, irmãos. Mas se Deus não operar o querer e o realizar em nós, nada fazemos.
E a gente sabe que por muitos séculos sempre houve uma discussão em relação a essa questão, né? Como você relacionar a soberania de Deus com a responsabilidade humana? E diante da glória desse texto, irmãos, creio que a resposta está aqui. E é aqui que nós lidamos com o que foi revelado. Nós obedecemos o que foi revelado, nós não explicamos o que foi revelado. Porque a mente de Deus não é a nossa mente, né? A gente precisa ser arrebatado de encanto e louvor diante do que Deus tem realizado. Nós não procuramos entender, nós dobramos os nossos joelhos, glorificamos a Deus por isso. E muitas vezes nós somos focados na nossa performance, nós acabamos caindo no outro extremo. Focamos demais no que fazemos e esquecemos daquilo que Deus fez, está fazendo na vida do seu povo. O que Deus está fazendo nesse exato momento, irmãos? O que Ele está fazendo? A resposta bíblica, Ele está operando o querer e o realizar em nós. É um passe de mágica, eu vou esperar lá na minha casa, aí Deus vai lançar um pozinho lá e opa, vou obedecer? Não é isso. A gente sabe como se dá a revelação dos atos de Deus na história. Mas veja lá, Jeremias capítulo 32, versículo 40, só para encerrar esse ponto. Falei Isaías, né? Perdão, Jeremias. Jeremias 32, versículo 40. Olha que texto glorioso. Farei com eles a aliança eterna. Pensa nesse texto na hora que você participar da ceia. Tenta trazer à memória esse texto. Farei com eles a aliança eterna, segundo a qual não lhes deixarei de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Essa é a visão que nós precisamos ter da ceia do Senhor. Por vezes participamos da mesa e focamos na nossa obediência. É correto? É correto. A palavra diz: examine-se, pois, o homem, a mulher, o ser humano, a si mesmo. Ok, vamos fazer isso. Mas qual é a grande mensagem? Qual é a grande boa nova da Santa Ceia? É que o Senhor entrou em aliança conosco. No Antigo Testamento, Moisés, ele fez a pergunta ao povo: vocês vão obedecer ao Senhor? Faremos tudo o que o Senhor ordenar. A pergunta que não quer calar, irmãos: eles obedeceram? Israel, nós, Adão, todos juntos fracassamos. Do ponto de vista da cruz de Cristo, todos nós fracassamos. Então o Senhor, por um ato de misericórdia e graça, Ele diz: eu vou fazer essa aliança. Eu vou me comprometer nessa aliança. E essa vai ser uma aliança eterna. Chega de quebras. Chega de Deus, Baal, dinheiro, mamon. Chega disso. Agora vocês vão me servir com temor. E Ele diz: colocarei o meu temor no seu coração, para que você nunca se aparte de mim. Glória a Deus. Eu, como um orgulhoso arminiano, antigamente eu pensava, quando eu voltei para a igreja, eu achava que eu era um rapazinho muito bom, né? Fui um menino muito bom. Eu falei: vou voltar para a igreja, né? E eu me convenci disso. Mas, quando a Bíblia, ela tira, né, as escamas dos nossos olhos, eu pude perceber que, se não fosse o Senhor, eu continuaria na miséria da onde eu vim. Como diz a turma por aí, eu nunca fumei, nunca cheirei, nunca bebi. Mas, irmãos, isso não é sinônimo de miséria espiritual. O fato de você estar sem Cristo já reduz você a nada. Não é só a questão do medo de ir ao inferno. O pior do inferno é você estar longe da presença de Deus.
É você ouvir aquela voz dizendo, nunca te conheci. E esse nunca te conheci é muito pesado, porque tem uma ideia de intimidade, de amor. Você já pensou alguém dizendo, nunca amei você no sentido especial, íntimo? Pesado. Mas graças a Deus, Deus, Ele interviu. E nós estamos aqui para a honra e glória dEle. Deus, Ele iniciou essa aliança conosco, não só a PIB, todos os cristãos reunidos nos 4 cantos da terra. E se hoje nós estamos em pé, é pela graça do Senhor, é porque Ele colocou o temor dEle nos nossos corações. É isso que nós devemos pensar em relação à criação dos nossos filhos. Nós ensinamos, orientamos, fazemos aquilo que é ordenado, nós obedecemos. Mas o que Deus precisa fazer na vida deles? Operar os seus corações e colocar o temor nos corações dele. Algo que nós não temos esse poder. E eu gostaria de seguir para os próximos versículos. Paulo, ele vai dizer aqui, irmãos, o propósito e como nós podemos desenvolver a nossa salvação na prática. Olha o que ele vai dizer nos versículos 14 a 18. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Versículo 16 e 18. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido em vão ou inutilmente. Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o serviço de vocês que provém da fé, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Como na prática, respondendo a essa ação de Deus, nós podemos desenvolver a nossa salvação. E aqui o apóstolo ele vai dizer, façam tudo sem queixas e nem discussões. Por quê? Quando nós fazemos isso, nós testemunhamos ao mundo e a Deus que o nosso propósito é o quê? Sermos filhos puros e irrepreensíveis diante de Deus. Nós sabemos que neste mundo não teremos uma vida cristã perfeita. Isso é claro. Mas se Deus está operando o querer e o realizar em nós, é porque precisa haver um crescimento, precisa haver um progresso espiritual na graça de Deus. Nós precisamos ter e desfrutar dessa comunhão íntima com Cristo. Nós precisamos experimentar dessa alegria em Cristo. Nós precisamos, de forma prática, testemunhar as pessoas a luz de Cristo em nossas vidas. E parece que Paulo, ele faz eco ao que o próprio Cristo disse. Vós sois a luz deste mundo. E algumas traduções aqui na epístola de Paulo vai dizer estrelas no universo. Só que o interessante, irmãos, é que essa luz e essa estrela não é no sentido de nós brilharmos e as pessoas ficarem admiradas por nós, ficarem encantadas e olharem assim, rapaz, olha o Júnior como ele brilha, olha o Zé como ele brilha, e ficar encantado com o nosso brilho. Não é essa luz que fala. O próprio Jesus, ele adiciona uma informação. Ele diz, vós sois a luz do mundo, para que quando as pessoas observarem as vossas obras, atitudes, elas glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Paulo está repetindo a mesma coisa. Vocês, como estrelas ou luzes, devem brilhar. Ele usa a mesma linguagem de Gênesis capítulo 1, quando Deus ele faz a separação de trevas e luz. No 4º dia, Deus cria as luzes, para governarem o dia e a luz para governar a noite. É essa a linguagem que Paulo está usando no texto. E na vida desses irmãos, e na nossa vida, como isso funciona na prática? Quando Paulo diz para nós brilharmos, irmãos, não é no sentido de atrair olhares de admiração para nós, mas é no sentido de que, aonde você estiver, trabalho, família,
sociedade. Deus, através da sua vida, está separando luz e trevas. Pode ter certeza que no seu trabalho, irmãos, existem casamentos em trevas. Deus colocou você para fazer a separação. Eu não estou falando isso para a sua exaltação. Estou dizendo isso para você ver como você é um instrumento nas mãos de Deus. Na sua vizinhança, não é à toa que você escolheu o lote, o condomínio, enfim, nós temos os nossos planos. Mas maior é Deus, que te direcionou àquele lugar para ser luz naquelas trevas. E os filhos não são diferentes, irmãos. Se eles estão na escola A, B e C, eles são e devem ser luzes para fazer a separação. Pode ser um texto bíblico, pode ser uma amizade verdadeira, pode ser palavras. É isso que Deus faz através do seu povo. E é dessa forma que nós glorificamos a Deus, sendo um povo que, sem queixas e murmurações, servem a Ele, brilhando neste mundo. Mas Paulo prossegue. Nós não brilhamos por nós mesmos, pela nossa própria capacidade. Nós precisamos do quê? Precisamos da palavra de Deus. Versículos 16 e 18. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Nós repetimos aquela máxima de Lutero. Eu não fiz nada. A palavra de Deus fez tudo. A palavra de Deus fez tudo. E nós somos testemunho disso. Independente de quem pregou no dia, a sua conversão não se deve àquela pessoa, mas se deve ao poder da palavra de Deus. Uma igreja, para estar unida como a igreja de Filipos, ela só pode estar unida com base na palavra revelada de Deus. Essa é a base da unidade dela. Se for o medo, se for o castigo, se for somente as repreensões do líder, são palavras vazias. Mas ele diz aqui, retende firmemente a palavra de Deus. E eu vou ser repetitivo em um ponto, irmãos, que eu tenho frisado em todas as pregações. Por vezes, nós pecamos em alguns pensamentos do tipo: puxa vida, eu estou decepcionado. Esse ano não li a Bíblia inteira, em 365 dias. Esse tipo de reação, irmãos, é uma reação pecaminosa diante da revelação da palavra. Eu não tenho receio de dizer isso. Por quê? O que Paulo quer de nós? O que Deus quer de nós? É que nós não leiamos a palavra em 365 dias, 200 dias, um versículo por dia, um capítulo, um livro. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós entendamos que essa palavra é a palavra da vida. Porque se você ler, se você cumprir a tabelinha e ficar satisfeito com isso, mas não entender que essa é a palavra da vida, não adianta de nada. Então, essa palavra, esse livro, diferentemente dos livros de história que você lê, dos livros de drama, literatura secular, esse livro aqui ele tem poder transformador. É isso que nós precisamos experimentar. O poder transformador de Deus. Mesmo que você parou em Provérbios, mesmo que você parou em João, mas se Deus estiver transformando a sua vida e renovando a sua mente através da ação da palavra, pelo poder do Espírito, é isso que Deus pede de nós. Então, se você se alegrar um dia, alegre-se no sentido de que você está lendo o texto e você está dizendo, através desse texto, Deus está transformando o meu casamento. Deus está transformando os meus relacionamentos. Deus está me ajudando a lidar com o egoísmo, com a ira, com a divisão, com a contenda, com o descontentamento. É isso. É pegar o livro e falar, meu Deus, eu preciso realmente mudar, mas identificar a ação do Espírito Santo através desse livro. E além do propósito, que é o mais importante, né, irmãos, de glorificar a Deus, Paulo encerra aqui, ou melhor dizendo, eu encerro essa reflexão com a parte B
no versículo 18, que Paulo diz que se esses irmãos entenderem tudo isso, continuarem obedecendo, estiverem conscientes de que Deus está operando na vida deles, o serviço que provém da fé deles vai produzir nele uma grande alegria, porque ele vai chegar à conclusão de que ele não trabalhou em vão. E que bênção, né, irmãos? Às vezes, a maior alegria de um líder ou de um pastor não é as pessoas elas terem uma atitude de bajulação em torno do líder. Elas acham que isso significa sinal de respeito. A alegria de um líder não significa o número de presentes que você pode dar a ele. É claro que todas essas coisas são importantes. Eu não quero diminuir esses atos, obviamente. Mas, irmãos, pensa na alegria desse líder. Quando o dia de Jesus Cristo chegar, e esse dia fala de um dia escatológico, ou seja, quando finalmente Cristo retornar, vivos e mortos serem julgados, e esse líder se regozijar diante de Deus e ver quantas vidas foram salvas. E cada exortação, cada aconselhamento não foi em vão. E aqui nós podemos perceber que essa alegria que Cristo nos dá, ela transborda de tal forma que nós completamos a alegria uns dos outros. E Paulo ele diz, completem a minha alegria. Como? Servindo, obedecendo, mesmo na minha ausência. Mas faça isso diante de Deus. Faça isso diante de Cristo, porque Ele se esvaziou. Deus o exaltou. Todo joelho se dobrará. Portanto, obedeçam. Façam com temor e tremor, mas façam debaixo de muita humildade, diante daquilo que Deus está fazendo e realizando na história da salvação. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, e pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor possa direcionar os nossos corações a se curvarem diante da grandeza, da revelação dessas palavras. Nós sabemos, Senhor, que para qualquer pregador existe limitação, Senhor. Não temos como traduzir verdades tão grandiosas. Mas nós cremos nas boas novas de salvação, nós cremos no poder do Teu Santo Espírito para abrir corações, para abrir mentes, que entendam de fato quem o Senhor é e de como o Senhor se revelou na história. Que durante a nossa participação aqui nesta mesa, Senhor, os nossos olhos possam ser abertos e possamos enxergar o verdadeiro propósito, que é de estarmos unidos em comunhão uns com os outros, mas principalmente olharmos para a obra perfeita e acabada da cruz de Cristo, nos gloriarmos, nos alegrarmos nela e temos esperança nela para sempre. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.